Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as características dos textos aí, do texto injuntivo, tá? Quando a gente fala em textos, né, nós temos aí dois tipos de textos que são muito parecidos, que são os textos prescritivos e os textos injuntivos. O que esses textos têm em comum? Eles têm a função de dar uma ordem, de dar um comando, um conselho aí para o leitor, tá bom? Os textos prescritivos são aqueles textos que a gente não pode, de maneira alguma, mudar a ordem, mudar o que está sendo colocado ali para você. Por quê? Se você mudar aquele comando que está sendo dado, pode acontecer alguma coisa e você ser prejudicado, tá? Os textos injuntivos, embora você precisa seguir os comandos que são dados, mas se você fizer de repente uma pequena alteração, né? Ele não vai ser tão prejudicial assim, vamos dizer. Então, ele é um pouco maleável, tá bom? Então, é o que a gente chama de texto injuntivo. Então, vamos lá, eu coloquei aqui para vocês, ó. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, ou seja, indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, manual de instrução, editais e propagandas, tá? Então, toda vez que eu pego uma receita, que é o que nós estamos trabalhando, uma receita culinária, nós vamos estar trabalhando com o texto injuntivo, tá bom? Então, receita culinária é um tipo de texto injuntivo, tá? Qual que é a função de um texto injuntivo? Eu coloquei para vocês, ó, transmitir para o leitor mais do que simples informação. Visa, sobretudo, instruir, explicar, todavia sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. Então, significa o quê? Numa receita, tá? Eu vou explicando, eu vou instruindo o que você precisa fazer, tá? Mas eu não tento te convencer em nada, é só o passo a passo ali. Faça isso, adicione isso, coloque tal, bata. Então eu só estou dando o quê? Eu só estou transmitindo para o leitor as informações, quer dizer, as informações do que ele precisa e explicando como ele vai utilizar. Então é o que eu chamo de texto aí instrucional, né? São os textos também injuntivos, beleza? Características. Quais são as características desses textos injuntivos? São textos os quais incitam a ação do destinatário, quer dizer, ele te incita a fazer, tá? Controlando, assim, seu comportamento ao fornecer instruções e indicações para a realização do trabalho ou a utilização correta de determinado instrumento ou ferramenta. Então, dentro do gênero textual receita culinária, que eu falei para vocês, o texto injuntivo, ele vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai te orientar, ele vai te dar instrução de como você deve fazer a receita, tá? Mas, eu posso mudar alguma coisa nesse texto, já que você falou que ele é injuntivo, eu posso mudar alguma coisa? Sim, a receita culinária, ela aceita algumas alterações. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, eu tenho todos os ingredientes para fazer o bolo. Só que na hora que eu abro a geladeira, para minha receita, eu ia precisar de 4 ovos. E eu só tenho 3. Eu consigo fazer esse bolo só com 3 ovos? Eu consigo. O que vai acontecer? Talvez o meu bolo ele não fique tão macio como ele ficaria com 4 ovos. Mas com 3 ovos eu consigo fazer. Entendeu? Eu pego uma receita de um macarrão, de uma macarronada diferente lá. Com uma macarronada que vai carne, vai molho, vai um monte de tempero. Só que aí na hora que eu olho lá dos temperos que estão indicados na minha macarronada, tá lá coentro. Putz, eu não gosto de coentro. O gosto do coentro para mim é forte. O que eu vou? Eu tiro o coentro, eu não coloco coentro na minha macarronada. A minha macarronada estragou, desandou? Não,
ela só não vai ter aquele ingrediente. Então, quando eu falo em texto injuntivo, eu posso ter esta possibilidade, né, de fazer algumas adequações, né? Principalmente eu falando da receita culinária. Então, dentro da receita culinária, eu posso fazer algumas adequações, né? E quando eu faço essas adequações, o meu texto ele não fica o quê? Prejudicado, beleza? Então foi o que a professora falou para vocês. Então a gente tem aí a receita culinária, né? Um exemplo aí de receita de bolo. Então ele traz as informações. Quais são as informações? Os ingredientes que foram colocados aí. Depois ele traz, né, as instruções, que é o modo de preparo, né, que tá lá assim, ó, triture a cenoura no liquidificador, ó lá, acrescente, né, os ingredientes. Depois ele coloca, acrescente o fermento, misture, leve para assar. Então ele está dando os comandos para você. E ele está dando esses comandos através do quê? Através do uso dos verbos. Que verbos? Os verbos no modo imperativo. Ó, aqui, ó. Triture, quer dizer, pedindo para você triturar. Depois, bata, tá te dando uma instrução, modo imperativo do verbo. Depois, acrescente, misture, né? Leve, né? Para assar. Então, ele está te dando o passo a passo do que você deve fazer, beleza? Aí, um outro exemplo que a Pro colocou aqui, ó, Pílulas da Alegria. Também é um texto injuntivo, tá? Ele coloca lá a apresentação. Pílulas que estimulam a felicidade. Recomendado para as crianças de 0 a 100 anos. Composição: açúcar, glicose, aí ele vai colocando a composição. Vamos lá, que pílulas será que são essas, né? Ao consumir as pílulas, escovar os dentes, né? Senão não vai poder demonstrar a felicidade, pois os dentes estarão cariados. Efeitos colaterais. Em alguns casos, as pílulas podem provocar sintomas de bobagem aguda, gargalhadas constantes e muita sede de felicidade. Se persistirem os sintomas, basta comprar uma nova dose de alegria. Contraindicações. Pílulas da alegria contraindicados para pessoas hipersensíveis a sentimentos de afeto e que não levam o tratamento a rigor. Cuidados no armazenamento. Conservar o produto fora do alcance de pessoas infelizes. Prazo de validades. Usar até dia, pontinhos, quer dizer infinitos. Então, esse daí é um texto que instrucional, um texto injuntivo, porque ele está representando a bula de um remédio. Mas é um remédio, na verdade? Um comprimido que você vai lá e compra na farmácia? Não. Ele está dando o quê? Receitas de como você ser uma pessoa o quê? Feliz, uma pessoa alegre. Então, ele está te dando as instruções aí. Então, é um texto injuntivo. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o que são os textos injuntivos e o uso do modo imperativo aí, do verbo na composição do texto. Então, por hoje é só. Beijos e até a nossa próxima videoaula.